Oi, gente. Vocês devem estar se perguntando que imagem é essa desse cara aqui atrás e por que eu estou fazendo um vídeo sobre bilionários. Bem, Anand Giridharadas, eu não sei se é assim que pronuncia o nome deles, Hadadas, é um jornalista, trabalhava para o New York Times, enfim, tem uma carreira bem prolífica, e ele escreveu um livro, Vencedores de Tudo, que ele examina justamente os bilionários e a indústria da caridade, de como a caridade tem sido uma estratégia através da qual os bilionários estão controlando a sociedade e que estão meio que se iludindo que isso vai salvar o mundo e iludindo muitas pessoas com isso. É óbvio que caridade ajuda milhões de pessoas em todo o mundo, alivia o sofrimento, de forma nenhuma estou negando isso, nem ele nega isso. Mas ele examina essa indústria da caridade nesse livro e tem dado várias palestras sobre isso e eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e do nosso Apoia-se no comentário fixado e vocês podem procurar vídeos do Anand, vou chamar ele de Anand agora porque o sobrenome dele eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar. E vocês podem conhecer mais sobre as palestras dele, o que é que ele está dizendo aí. Bem, o que motivou ele a fazer essa investigação, e agora eu vou desenvolver análise sobre o que é que ele falou e tudo mais, o que é que ele tem falado sobre isso. O que motivou ele foi a ideia de que ele começava a perceber que ele estava circulando nos ambientes das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que ele examinou, não é? Foi os Estados Unidos que ele tentou compreender. E essas pessoas não eram como se elas estivessem assim, não estou nem aí para a desigualdade, para a pobreza, para o problema dos outros. Não. Elas estavam dizendo, queremos salvar o mundo, queremos ajudar as pessoas, nosso intuito é ajudar, vou criar uma fundação, uma instituição para ajudar as pessoas. Só que ele percebeu que nesse mesmo período que nós estávamos vendo recordes de caridade, milhões e milhões de pessoas sendo ajudadas por caridade em todo o planeta, os bilionários americanos doando mais do que doaram em toda a sua história. Paralelamente ao mesmo tempo, e aí é interessante, nós vimos também um dos momentos de maior concentração de riqueza da história recente dos Estados Unidos e do mundo também. Um processo cada vez maior de concentração de riqueza. E aí ele queria reconciliar a ideia de, bem, esse pessoal está doando dinheiro, está criando fundações, está querendo ajudar as pessoas, e ao mesmo tempo eles estão concentrando cada vez mais riqueza e menos riqueza está ficando com a classe trabalhadora, mesmo num período de enorme geração de riqueza. Não é como se a riqueza fosse estática. Nova riqueza é gerada, mas a imensa maior parte dessa nova riqueza gerada vai sendo cada vez mais concentrada nos mais ricos e cada vez menos distribuída entre os mais pobres e a classe trabalhadora. E ele queria entender isso. Ele queria entender esse mecanismo de estar rodeado de pessoas dizendo que queriam mudar o mundo e não estavam mudando a estrutura de poder. E aí entra uma coisa muito importante. Quando Anand começou a estudar sobre isso e investigar, uma das primeiras coisas que ele percebeu, e talvez a mais importante de todas, foi uma ideologia disseminada entre os super ricos. E que era disseminada não só entre aqueles que eram muito ricos, mas aqueles que queriam ficar ricos para ajudar os mais pobres. Ele foi para as grandes universidades de Harvard, Yale e outras. E ele começou a conversar com pessoas que tinham o objetivo de mudar o mundo. E essas pessoas diziam, olha, eu quero enricar, eu quero ganhar muito dinheiro na bolsa ou em outras atividades para poder usar esse dinheiro para mudar o mundo, para ajudar pessoas e tudo mais. Só que ele começou a perceber, e é muito interessante isso, que essas pessoas acreditavam que mudariam o mundo ganhando esse dinheiro e que mudariam o mundo sem que esse processo de ganhar muito dinheiro, de concentrar muito dinheiro,
fosse interrompido. Ou seja, elas acreditavam que elas ganharem muito dinheiro era o que possibilitaria essas pessoas a salvar o planeta. Quando, na verdade, o que ele começou a perceber foi que o processo de concentração de riqueza do sistema era o próprio problema. Porque a concentração de riqueza não concentra apenas riqueza. Riqueza também é um caminho para concentrar poder. E como esse poder se expressa? Ele se expressa, primeiro, de muitas formas. Ele se expressa no fato de que os bilionários passaram a comprar os políticos através de o suborno legalizado, que é o financiamento privado das campanhas. Nos Estados Unidos, uma enorme quantidade de políticos passaram a dever enormes favores a os seus financiadores de campanha, passaram a circular nos ambientes dos financiadores de campanha, passaram a ser influenciados pelos financiadores de campanha, passaram a precisar dos financiadores de campanha, suplicar para eles por dinheiros, de uma forma não muito diferente de como os artistas do passado imploravam para os mecenas financiarem suas obras de arte. E, aliás, a gente vai chegar lá, porque a caridade para as universidades americanas e a caridade em outros espaços também se expressa como uma fonte de poder. O que aconteceu com esses bilionários e grandes corporações foi que eles começaram a dar dinheiro para universidades e para centros de pesquisa, mas esse dar não era sem nenhum tipo de laço. Através do poder de dar esse dinheiro, eles começaram a determinar o que é que era pesquisado e o que não era pesquisado. Porque os pesquisadores tinham que ir aos bilionários, ir aos ricaços, ir a grandes corporações e dizer: financiem nossa pesquisa. E aí os super ricos olhavam para várias pesquisas e diziam: bem, eu quero que essa pesquisa seja financiada. Essa aqui, não faço questão. Essa aqui eu quero. Essa aqui eu quero, essa eu não quero. E através da caridade, dessa bondade, eles passaram a controlar todas as formas de investigação científica, ou quase todas eu estou exagerando, mas boa parte da investigação científica que acontece nos Estados Unidos. Você acha que ficou ruim agora? É muito pior do que você jamais poderia imaginar. Porque isso começou a definir não só o que era pesquisado, mas a forma de caridade começou a definir também a forma que era pesquisado. Os investidores passaram a influenciar metodologias, influenciar sobre escolhas de diferentes objetos e o próprio funcionamento dessas organizações. Grandes doadores passaram a integrar conselhos das universidades e, através de integrar conselhos e através de participar da organização da universidade, eles passaram a exercer um enorme poder sobre diversas instituições de ensino, sobre o Estado e sobre todas as formas de poder que se exerce em uma sociedade. Tá achando que o negócio está ruim? Anand foi mais fundo e chegou à conclusão de que é pior. Porque o que eles fazem com esse poder predominantemente é modificar as regras do jogo que permitiram eles enricar e dificultam para os outros trilharem o mesmo caminho que eles trilharam. E, para piorar um pouquinho mais, eles criaram formas de evadir o fisco, não ter que pagar impostos, para não ter que o Estado poder usar dessa riqueza para poder ter programas universais e para ajudar um maior número de pessoas de uma forma não como uma caridade esporádica, eventual, mas uma forma verdadeiramente transformadora. E até mesmo as bolsas, os grants e outras estratégias serviam para dar sinais de virtude social, que dá um outro tipo de poder, de simbólico, de ser bonzinho, de ser magnânimo, e aí usavam desse poder para adquirir ainda mais poder em outras esferas da sociedade, influenciando a arte, influenciando todas as outras dimensões. Um relatório de um dos bancos que lidava com essas pessoas basicamente disse o seguinte, isso aparece inclusive no filme do Michael Moore, Capitalismo, História de Amor. Eles basicamente reconhecem que a sociedade americana estava sendo reescrita e reestruturada, não mais como uma democracia,
nem mesmo como uma oligarquia, embora o regime eleitoral seja fundamentalmente oligárquico, mas como uma plutocracia. Plutocracia é o governo feito para e por os ricos, os poderosos. Anand então começou a perceber que não é que a maioria dessas pessoas fossem cínicas, e aí é a tragédia maior de todas. Essas pessoas verdadeiramente acreditavam em uma ideologia, principalmente os mais jovens. Ele começou a perceber que os mais velhos, muitos, já acreditavam meio que cinicamente. Muitos sabiam que não ia resultar em uma transformação para os mais pobres. Mas muitos dos jovens das universidades verdadeiramente acreditavam que era possível um caminho vencer-vencer. Win-win. Uma ideologia de um barco levanta todos os outros barcos. Anand então percebeu o que marxistas, intelectuais da esquerda há muito tempo já tinham percebido, mas ele articulou de uma forma um pouco diferente, embora essa percepção já exista há muito tempo, que os interesses dos grandes capitalistas e os interesses das grandes corporações empresariais são contraditórios aos interesses da classe trabalhadora. E a principal contradição é uma contradição não apenas material, mas é uma contradição de poder. Se nós quisermos caminhar para uma sociedade mais igualitária, em que os trabalhadores tenham mais direitos, e que os trabalhadores tenham mais poder, e que o cidadão tenha mais poder, isso necessariamente vai significar ter que retirar poder, retirar influência e retirar capacidade de concentração de riqueza e utilização dessa riqueza em prol da garantia de direitos sociais. Ele percebe que, embora a economia não seja soma zero, ou seja, nova riqueza é criada, como a maior parte da riqueza existente está concentrada em uma classe minoritária em quantidade, mas majoritária em poder, a única forma de emancipar, de libertar a classe trabalhadora, de libertar os mais pobres, vai ser criando estratégias de retirar poder e distrair parte dessa riqueza e distribuí-la ou investir em direitos sociais. Sem fazer isso, não vai ser possível uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. E aí basta olhar para os países com um estado de bem-estar social, eles conseguiram como? Uma tributação altamente progressiva, tem menos concentração de riqueza, embora tenha, e uma sociedade que garante amplamente vários direitos sociais. Também são sociedades onde a população tem mais poder sobre os políticos, e as grandes corporações e os super ricos têm menos influência. A economia não é soma zero. Riqueza nova é gerada. Riqueza nova pode significar, em alguns períodos, uma ampliação da produção, benefícios para todos. Isso pode acontecer na economia. Mas em muitos momentos o processo de concentração de riqueza, especialmente no capitalismo financeiro atual e de expansão tecnológica, ele tende a concentrar nas mãos de um número bem pequeno de pessoas não só muito dinheiro, mas muito poder sobre o sistema político, sobre a ciência, sobre a cultura e sobre todas as outras dimensões da vida social. Eu fico me lembrando do Eduardo Moreira, que faz aquela metáfora do parquinho de areia, que se tiver muitos montes, fica faltando areia embaixo, de vez em quando nova areia entra, que é a riqueza criada, que fica sendo jogada dentro do parquinho, mas a maior parte da areia que existe, a riqueza, o símbolo da riqueza, ela já está no parquinho. E quando ela é muito concentrada em alguns picos, significa que falta em outras áreas. E o que ele defende é que esses picos sejam derrubados. Não é muito diferente do que o Anand está falando. Não é, não. Ele está dizendo algo muito, muito, muito semelhante. E eu vou fazer mais vídeos sobre essa reflexão para a gente compreender isso melhor. É importante deixar claro, como eu deixei no início desse vídeo, que é óbvio que boa parte dessa caridade ajuda a vida de milhares de pessoas.
É óbvio também que parte dessa caridade ajuda a, inclusive, a desenvolver pessoas e que isso é absolutamente inegável. Mas essa caridade também tem um fator fundamental, que é dar suporte e manter o sistema como ele está. Um dos aspectos dessa caridade que é muito forte é que a imensa maioria dela não é investida em o fortalecimento da capacidade de organização da classe trabalhadora e na capacidade da classe trabalhadora e dos mais pobres em fazer reivindicações e lutar por mudanças da estrutura da sociedade. Para que a estrutura da sociedade permita e amplie o poder no espaço de trabalho, no espaço da política, das maiorias. O que os plutocratas fazem é caminhar para concentrar cada vez mais poder em suas próprias mãos. E isso vai levar a uma situação bem difícil no futuro, e nós temos que ver como é que nós vamos lidar com ela. E era essa a minha mensagem nesse vídeo de hoje. Eu vou também fazer outros vídeos hoje, mas se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.